Jonas diz aí no final do verso 10 que ele estava fugindo da presença do Senhor. Os marinheiros então perguntaram, diz aí o verso 11, o que é que nós vamos fazer então para que o mar se acalme? E Jonas, que já tinha entendido tudo, disse no verso 12, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas aqui humildemente assume a responsabilidade do seu ato impensado, da sua rebelião, da sua revolta contra Deus. E ele então sabe que ele vai ter que pagar com a sua vida a desobediência feita a Deus, porque de Deus não se zomba. Nós não podemos impunemente desobedecer a Deus e querer que não hajam consequências. Ele conhece a Deus e ele sabe que Deus queria a sua vida. Então ele diz, me joga no mar para que eu morra afogado. E com isso Deus vai sossegar. Porque a ira dele está sobre mim, porque eu estou fugindo da comissão que ele me deu como homem de Deus e como profeta. Mas o verso 13 diz que os marinheiros se recusavam a fazer aquilo. Parece que os marinheiros são mais compassivos, não é? Diz aqui o texto que eles remavam se esforçando para alcançar a terra. Em vez de jogar Jonas, eles disseram, olha, a terra está ali. Por isso que a gente crê que isso aconteceu ainda não muito longe de Jope, que era o porto. Porque diz aqui que eles estavam se esforçando para alcançar a terra remando. Então Jope provavelmente ainda estava à vista. O que reforça a ideia de que essa era uma tempestade sobrenatural, porque talvez tempestades eram esperadas mais para o mar a fundo, mas mal eles tinham saído de Jope e a tempestade já tinha caído, onde geralmente não começava a cair. E os marinheiros estavam tentando voltar para Jope remando, mas diz aí o texto do verso 13, que quanto mais eles remavam, mais o mar se revoltava. A tempestade ia ficando cada vez pior, que é o que acontece quando a gente tenta resolver o problema sem querer seguir o conselho de Deus. O que Deus tinha dito é, eu quero Jonas, joga ele no mar. Não, vamos remar, vamos salvar a situação. E aí, quando tentou fazer do jeito deles, o mar ficava mais brabo ainda. A situação ficava cada vez pior. Finalmente, verso 14, eles perceberam que não dá para brigar contra Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele é contra nós, fazer o quê, não é? Finalmente, eles se renderam e pediram a Deus, no verso 14, que eles não fossem considerados culpados da morte de Jonas. Senhor, não faças cair sobre nós esse sangue. Nós vamos fazer o que o Senhor está mandando, mas é porque o Senhor está mandando, não nos culpe pela morte desse homem. E no verso 15, eles levantam Jonas, lançam no mar, e cessa o mar a sua fúria. Na hora que Jonas cai na água, vem a calmaria. E diz aí o texto, no verso 16, que os homens temeram ao extremo a Deus. Vocês perceberam que há uma gradação, né? No verso 5 diz que os marinheiros estavam cheios de medo. No verso 10 diz que eles ficaram possuídos de grande temor. E no verso 16 diz que eles temeram a Deus em extremo. Tudo isso serviu para criar no coração daqueles marinheiros o temor ao único Deus verdadeiro. A ponto deles, segundo o verso 16, oferecerem sacrifícios ao Senhor e fazer votos. Quantos ali se converteram de verdade ao único Deus dos céus e da terra, só a eternidade vai dizer. Pode ser que alguns simplesmente acrescentaram Deus de Israel aos deuses que ele já tinha. Pode ser que outros renunciaram completamente aos seus deuses, dizendo, não são deuses, porque nós clamamos e nenhum nos atendeu. O único Deus verdadeiro é o Deus de Jonas. Pode ser que isso tenha acontecido. E pode ser que na glória nós encontremos alguns desses marinheiros que se converteram durante aquele evento. O que mostra que Deus, Ele está trabalhando, mesmo no meio do caos aparente. Enquanto a tempestade está rugindo, a perplexidade, a angústia, as pessoas estão sem saber o que fazer, a proximidade da morte, mas Deus está cumprindo um plano. Ele está seguindo o seu propósito, os seus decretos eternos estabelecidos na fundação, antes da fundação do mundo. E nos planos de Deus estava a salvação e a conversão desses marinheiros através da rebeldia do seu profeta. Deus transformando o mal em bem e usando os meios que Ele quer para atingir os propósitos que Ele determinou. E o verso 17 diz que Deus preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Jonas cai, e a gente, quando lê esse texto, a gente tem a impressão de que Jonas, o caso de Jonas, que nesse momento
é o castigo de Deus, não é? Que o peixe foi o castigo de Deus. Na verdade, o peixe foi a salvação de Jonas. Senão ele morreria afogado. Ele cai no mar, começa a afundar e, de repente, peixe vê ali e engole Jonas. O debate sobre que peixe é, ele é infrutífero, né? Alguns dizem que era uma baleia, outros negam que uma baleia possa fazer isso, se especula que era um tipo de cachalote, ou então tubarão-baleia, que tem uma goela maior do que uma baleia azul comum, por exemplo. O texto hebraico diz apenas que era um peixe. A ideia de baleia é mais uma ideia dos professores de escola dominical que querem explicar para as crianças. E então, como o peixe maior que elas conhecem é uma baleia, a gente vê aquelas sempre, né, nas historinhas de Jonas, aquela baleia com um jatinho de água saindo em cima, a boca aberta e Jonas, né, sendo sugado ali para a boca da baleia. Mas a gente não sabe que peixe foi. Deus podia ter usado alguma criatura já existente ou poderia até ter criado uma, se fosse a vontade dele. Para nós não é dificuldade nenhuma os milagres do livro de Jonas. Porque se nós cremos no Deus que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, isso aqui não é nenhuma dificuldade para ele. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas passou no ventre do peixe. Esse texto, então, capítulo 1, fala de como Deus nos chama. Capítulo 2 diz que Deus ouve. Nós temos aqui o registro da oração de Jonas na barriga do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Primeiro ele queria fugir da presença de Deus no templo, agora ele diz, eu era feliz e não sabia, não é? Será que eu tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, o contudo aqui marca a intervenção de Deus, talvez aquele próprio momento em que o peixe o engole e o leva para cima. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. A oração de Jonas, ela foi composta depois pelo profeta, ela está na forma de um salmo. Isso é natural porque é a linguagem do israelita piedoso. Quando o israelita piedoso queria expressar seus sentimentos diante de Deus, ele usava a poesia hebraica. Jonas conhecia os salmos de Davi. O próprio Jesus, na hora da sua angústia, na cruz do Calvário, ele usou um dos salmos de Davi para expressar o que ele estava sentindo. Deus meu, por que me desamparastes? Então era perfeitamente natural que Jonas, depois, ao sentar para escrever a sua história, ele registrasse a sua oração na forma de um salmo. Na verdade, é diferente, o Salmo 2 é diferente de todo o resto do livro. O resto do livro é prosa, é história, o Salmo 2 é um salmo. Aliás, o capítulo 2 é um salmo. Aqui nessa que é a oração de Jonas, do verso 2 até o verso 6, ele está descrevendo os sentimentos que lhe passaram pela mente enquanto ele afundava. Eu queria que vocês procurassem visualizar isso. Enquanto ele afundava ali, todos esses pensamentos vieram à sua cabeça. Ele diz, Senhor, eu da minha angústia estou te clamando, do ventre do abismo eu gritei, tu me ouviste a voz, tu me lançaste no profundo do coração dos mares. É claro que quem jogou Jonas foram os marinheiros, mas Jonas era calvinista, ele sabia que por trás da ação dos marinheiros estava a mão de Deus. Ele não está dizendo aqui, não está dizendo que foi Deus que o lançou no mais profundo dos mares, mas quem é que lançou de verdade? Foram os marinheiros, mas Jonas sabia que por trás de tudo que acontece está a vontade e o querer de Deus. Tu me lançastes no mais profundo dos mares. Todas as tuas vagas e ondas passaram por cima de mim. Verso 4, estou lançado dos teus olhos, será que tornarei a ver? Você vê o desespero dele aqui. No verso 5, vê que vai piorando. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Aí ele diz, as algas se enrolaram na minha cabeça. As algas,
vocês sabem, são aquelas plantas aquáticas que brotam do solo do oceano. Elas nascem, é um capim que nasce no solo do oceano. E aí Jonas já estava chegando no fundo do mar. As algas já estavam se enrolando nele. E ele diz, desci até, verso 6, até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Na visão hebraica de mundo do Antigo Oriente, o Seol, ou Sheol, que era o lugar dos mortos, ficava no centro da terra, embaixo do mar. E uma vez que você passava os portões do Sheol, os ferrolhos se trancavam, não tinha mais volta. Por isso, essa figura aqui, a ponto de alguns intérpretes acharem que Jonas morreu mesmo. Inclusive, isso faria com que o exemplo dele fosse mais próximo do de Cristo, porque Cristo usou Jonas para dizer que ele ia passar 3 dias e 3 noites na terra e ressuscitaria, da mesma forma que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, alguns acham que Jonas de fato morreu e que Deus o ressuscitou na barriga do peixe. Nós não precisamos chegar a esse tipo de conclusão, porque essa linguagem de morte é muito comum nos Salmos. Davi várias vezes descreve as suas angústias como dizendo, eu estou morto, estou como morto, sou como gente ferido, jogado entre os mortos, já não estou contado entre os viventes, a minha vida se acabou. Então, a gente não precisa crer que Jonas morreu, mas existe essa possibilidade. A experiência dele foi, realmente, ele chegou às portas da morte. E o que fez a diferença é a palavra contudo, no final do verso 6. Contudo. O contudo marca a intervenção de Deus. Tu fizeste subir da sepultura a minha vida. Ele já se contava como morto, mas é como se fosse uma ressurreição. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Deus ouviu a oração do profeta, o arrependimento do profeta, quebrantamento do profeta, o reconhecimento do profeta de que tinha, de fato, desobedecido a Deus, e Deus manda o peixe. E o peixe, então, engole Jonas e o salva de morte certa, ele que estava já próximo a perecer. E ele tira 3 lições do episódio. Primeiro, no verso 8, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele pode estar fazendo a referência aos fenícios, que eram, ou aos assírios, aos quais ele vai pregar, e que haviam sido entregues à idolatria vã, adoravam ídolos vãos, que não podem salvar, como Deus que o havia salvado, e assim eles estavam rejeitando aquele que poderia ser misericordioso para com eles, ou, o mais provável, Jonas escreve esse livro para ser lido pelos seus contemporâneos em Israel. E, como eu disse, os judeus estavam vivendo um período de grande idolatria debaixo de Jeroboão II. Com essa oração e com esse episódio, Jonas está querendo dizer, ele é o único Deus verdadeiro. Olha a minha história. E vocês estão adorando ídolos vãos. Ele é o único Deus misericordioso que me atendeu na minha aflição, mesmo que tenha sido causada pela minha desobediência. Quem abandona a Deus e vai para ídolos vãos, está rejeitando aquele que é misericordioso. Segunda conclusão de Jonas está no verso 9, ele resolve que vai se dedicar a Deus com minha voz do agradecimento. Eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. É como se ele dissesse, Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou no templo de Jerusalém oferecer sacrifícios, e eu vou pagar o que eu te votei. Ali é a segunda conclusão, a resolução de Jonas. A terceira, final do verso 9. Ao Senhor pertence a esse bem que pode ser o lema do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação, ou seja, Deus salva quem Ele quer. Jonas não queria ir para Nínive pregar, porque os assírios eram inimigos do povo judeu. Os assírios já tinham invadido o reino do norte uma vez, já tinha feito estragos entre o povo judeu e se projetava no cenário internacional como sendo o poder dominante. Jonas tinha todos os motivos para não querer ir à Assíria. Eu fico imaginando quando Deus o chamou a primeira vez, ele talvez dizendo assim, mas pregar em Nínive, capital da Assíria, nossos inimigos, aqueles pagãos, o Senhor devia destruir aquele povo, como o Senhor fez com Sodoma e Gomorra. Em vez disso, o Senhor quer que me mande lá para pregar arrependimento? Está errado, Deus. O Senhor não pode salvar esse povo, não. Agora Jonas chegou a uma conclusão diferente.
Ao Senhor pertence a salvação. Ele salva quem Ele quer. Ele salva a sua sogra, seu vizinho chato, o tocador de funk paulista que mora na casa à frente ao seu lado. Ele salva quem Ele quer. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas achava que ele estava certo em não querer ir para Nínive e que Deus estava errado em querer levar um profeta lá. Mas agora Jonas se convenceu, ao Senhor pertence a salvação. E de fato, né, Jonas viu o efeito que o episódio do mar teve naqueles fenícios e como eles temeram a Deus. Ao Senhor pertence a salvação. O verso 10 diz que Deus falou ao peixe. Que linguagem é? A gente não sabe, a gente não fala peixeis, né? Mas Deus fala a língua da sua criação. Ele falou ao peixe, diz aí que o peixe vomitou Jonas na terra. Algumas observações aqui. Algumas pessoas, quando lê esse versículo, pensam que o peixe vomitou Jonas nas praias de Nínive. Nínive não tem praia. Ele vomitou Jonas em Jope. Jonas voltou para a estaca zero, tinha que andar mais 800 quilômetros para o norte. Se tivesse obedecido a Deus, já estava chegando lá, na primeira vez. O peixe vomita Jonas na praia de onde ele tinha saído, lá em Nínive. Nínive, é verdade, ficava naquela região da Mesopotâmia, cortada pelo rio Tigre e Eufrates, aquela região, mas não ficava à beira de nenhum mar, onde o peixe pudesse ter acesso. Então, a única opção é que o peixe o traz de volta ali para o lugar onde ele tinha voltado. A segunda observação é que, propositadamente, Jonas colocou aqui que ele foi vomitado. Podia ter sido cuspido, lançado, mas vomitado revela. Esse é o termo que é usado lá em Apocalipse, quando o Senhor Jesus diz, você não é quente nem frio, tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A expressão, ela é usada para expressar, para revelar ou refletir aquele sentimento de quase que nojo que a gente sente, por exemplo, quando a gente come piqui, ou, deixa eu ver outra coisa aqui, nojenta. Eu não me lembro de nada nojento aí. Não é que dá náusea, ânsia de vômito. Sabe aquela coisa que dá ânsia de vômito na gente? Buchada de bode não, que é uma maravilha lá do Nordeste. Mas aquelas outras coisas, você vê assim, dá uma ânsia de vômito. Pois o peixe aqui, o peixe vomita Jonas. A gente fica pensando no sofrimento de Jonas 3 dias no ventre do peixe, e ninguém pensa no sofrimento do peixe. 3 dias com aquela coisa dentro dele, ele com ânsia de vômito, o peixe o tempo todo. Que alívio para o peixe quando Deus diz, pode vomitar. O peixe pegou o saco, não é de vômito. Eu lembro, estou Jonas lá no meio da praia. Isso aqui se reflete o que é que Deus sentia com a atitude de Jonas. A palavra vomitar aqui é usada de propósito. O peixe vomitou Jonas na beira do mar. Agora vamos ler a história do maior avivamento do mundo. Eu tinha que fazer o contexto para vocês entenderem porque é que esse é o maior avivamento do mundo. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Deixe-me dar algumas explicações aqui. Existem algumas dificuldades no texto. A primeira delas é em que língua Jonas falou. Porque Jonas era hebreu, falava hebraico, e os ninivitas falavam aramaico. A distância do aramaico para o hebraico é mais ou menos do português para o italiano, ou talvez o francês. Então, algumas coisas são parecidas. Se coincidir que o vocabulário seja semelhante, é possível uma comunicação, mas muito básica. Talvez Jonas falou através de um intérprete, ou talvez Jonas sabia um pouco de aramaico, o que não é provável. Qualquer que seja a forma, ele vai e ele começa a falar na cidade a mensagem que Deus lhe deu. Segunda coisa, é o tamanho da cidade. Diz aí no verso 2, Deus repetindo, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Nós vamos ler mais adiante, no verso 11 do capítulo 4, que Nínive tinha 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e esquerda, uma provável referência a crianças.
Se eram 120 mil crianças, então a cidade devia ter pelo menos 500.000 de habitantes. Era uma cidade grande, muito grande. E diz aqui que ela era importante diante de Deus pelo seu tamanho, porque de lá saiu o comando da Síria, que era a nação mais proeminente no cenário internacional. Era uma cidade que tinha grande valor diante de Deus, que levava 3 dias para percorrer. Ora, a gente percorre andando normalmente, uma pessoa que está com um passo normal, ela anda numa hora 5 quilômetros. 5 quilômetros por hora. Se Jonas andasse 10 horas, são 50 quilômetros. 3 dias, 150 quilômetros para percorrer a cidade. Se fosse de norte a sul, então, de fato, era uma cidade muito extensa. Bastante extensa, mesmo pelos padrões daquela época. E, além disso, a arqueologia nos revela que Nínive era uma cidade muito bem construída. Foram descobertos diques antigos, construções portentosas. A muralha de Nínive era tão larga que dava para passar 3 carruagens em cima. Tinha jardim zoológico nas ruínas da antiga Nínive. Então, era uma cidade, de fato, muito grande, muito rica e muito poderosa. A tarefa de Jonas é anunciar a mensagem de Deus contra aquela cidade. Jonas ganhou uma segunda chance. É isso que Jonas é o filho pródigo do Antigo Testamento, não é? Ele é o filho pródigo do Antigo Testamento. Porque quando Moisés, nós vimos até o nosso pastor falar, quando Moisés errou e disse, Deus me perdoa e deixa eu entrar na terra prometida, o que é que Deus disse? Não. Mas Jonas teve uma segunda chance. Teve uma segunda chance. Se a gente colocasse Moisés e Jonas e perguntasse, quem é que merece uma segunda chance? Moisés, não é? Jonas era um profeta desobediente, o coração estava cheio de raiva contra os assírios. Ele queria que aquela cidade explodisse, fosse lançada no fogo, como Sodoma e Gomorra. Ele não queria a salvação daquele povo de jeito nenhum, foi levado a cabresto para pregar em Nínive. Mas Deus lhe deu uma segunda chance. Quem pode entender a misericórdia de Deus? Por isso que ele diz, do Senhor vem a salvação. Ela vem de Deus. A mensagem que Deus deu a Jonas tem 6 palavras. É o sermão mais curto da Bíblia. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. É uma mensagem de fogo, no sentido de juízo. É uma mensagem de medo, de terror. E é uma mensagem que já anuncia o castigo. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. A palavra subvertida é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis, quando o texto de Moisés diz que Deus fez cair fogo do céu e subverteu Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Subverteu, é o mesmo verbo aqui. Então, o que Jonas está dizendo é o que vai acontecer com Nínive, é a mesma coisa que aconteceu lá na Palestina com Sodoma e Gomorra. Em 40 dias Deus vai fazer cair fogo do céu, fogo e enxofre, e vai consumir vocês. Imagine a situação. Um hebreu desconhecido, numa cidade de talvez 500.000 de habitantes, falando uma língua que não era dele, de má vontade, orando para que ninguém se convertesse com a pregação dele. E a mensagem dele era, daqui a 40 dias vai cair fogo do céu e consumir vocês. E diz aqui o texto, que Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia, pregando, ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ele saiu andando, pregando. Foi pelo mercado, foi pela praça, passou pelas ruas. Gente, quais são as chances, ou quais eram as chances de acontecer alguma coisa com a pregação de Jonas? Nada. Era para ser apedrejado, morto ali por um soldado. Quem é esse doido? Ou então jogado na prisão. Ou mais um maluco aqui, joga na prisão. Quais eram as chances desse homem que não queria a conversão do povo a quem ele pregava, que odiava aquele povo, que achava que Deus não estava certo em mandá-lo para lá, que estava sendo levado à força para pregar o Evangelho, numa língua que não era a língua dele, numa cidade totalmente hostil e desconhecida? Quais eram as chances de acontecer alguma coisa ali? Humanamente falando, nenhuma. Mas olha o que aconteceu, verso 5. Os ninivitas creram em Deus. Mais do que Jonas.
Eles creram em Deus. Oh, os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou a notícia ao rei de Nínive, que se levantou do trono, tirou de si as vestes reais, se cobriu de pano de saco, se assentou sobre cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive um decreto dizendo, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano, de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Não existe registro na história de algo tão extraordinário como isso que aconteceu. Os críticos da Bíblia, eles dizem, isso aqui não pode ter acontecido. Nós temos os anais, as histórias dos reis da Síria, e nada é mencionado a respeito desse episódio aqui, que mudou a cidade inteira, mudou a capital da Síria. O próprio rei se converteu ao Deus dos judeus. Passou um decreto dizendo que todo mundo é crente agora. No meu reino, todo mundo é crente, é o Deus de Israel. Jejum, pano de saco e oração. Até os bichos também. Vai jejuar e botar pano de saco. Tudo. Gente, a dimensão disso é tão grande que os críticos dizem, isso deveria ter deixado algum rastro na história. Agora, a gente sabe por que é que não tem isso aqui, rastro na história. Alguns motivos. Primeiro porque os efeitos disso aqui não vai durar muito. 30 anos depois, menos de 30 anos depois, um rei da Síria chamado Pul, ele já está invadindo o norte de Israel. E pouco tempo depois, Senaqueribe promove aquela grande invasão à Síria que vai levar o reino do norte completamente cativo. Por isso que nós dissemos de manhã, os avivamentos, eles têm duração curta. Essa geração aqui conheceu a Deus, mas a próxima já não conhecia. Por isso que a gente precisa ter cuidado em pensar que avivamento é alguma coisa que vai acontecer naturalmente. Se aconteceu conosco, os nossos filhos também, eles vão experimentar. Não vão, não. Eles têm que se converter eles mesmos. Eles têm que passar por essa experiência eles mesmos. Menos de 30 anos depois, a Síria está de volta à idolatria, está de volta ao ataque à nação de Israel. Então isso foi um alívio momentâneo que Deus trouxe no cenário mundial para salvar alguns daquele povo segundo a sua misericórdia. Segunda coisa, quem escreve a história são os vencedores e os escrivãos oficiais e os reis. Eu imagino o rei da Síria, o rei que veio depois desse rei aqui, que a gente não sabe o nome. O rei que veio depois disso aqui, quando pegasse as crônicas para ler a história do rei anterior e tivesse lá escrito que esse rei tinha se convertido ao Deus de Israel, tinha colocado um altar ao Deus de Israel e tudo mais. Não, mas isso é uma desonra para nós. Nós temos os nossos deuses. Escrivão, apaga isso aí. Vocês já ouviram falar em revisão da história, não já? Então, tem até a Comissão da Verdade no Brasil, não é? Exatamente para reescrever a história. Não há dúvida, a história foi apagada, reescrita, porque não interessa aos registros do rei da Síria, isso que para ele seria uma vergonha. A nação inteira, a cidade inteira abandonou os seus deuses e se converteu ao Deus de Israel. Uma cidade desse porte. Entretanto, que ela é verdadeira, que isso tudo é verdadeiro, nós sabemos. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 12, de 40 a 41, ele diz que no dia do juízo, os ninivitas se levantarão com essa geração, porque eles se arrependeram com a mensagem de Jonas, e está aqui quem é maior do que Jonas.